Muito bem, o assunto hoje é sobre as medidas de capacidade. Hoje aprenderemos sobre o litro e a sua relação com o metro cúbico, ou seja, as relações entre medidas de capacidade e medidas de volume. Então vamos lá, que temos bastante matemática para aprender hoje. Bom, as medidas de capacidade geralmente são muito confundidas com as medidas de volume. Isso se deve porque a medida de capacidade está diretamente relacionada com a medida de volume do objeto. A capacidade nada mais é do que o volume interno de um recipiente, ou seja, quanto que esse recipiente é capaz de armazenar dentro dele algum tipo de líquido. E para criar as medidas de capacidade, os cientistas tomaram um cubo com 1 decímetro de comprimento de aresta e, através do cálculo do volume interno desse cubo, eles determinaram que ali dentro cabe exatamente 1 litro. Como na figura a seguir. Vamos fazer um pequeno exemplo. Nós temos aqui um cubo. Vamos dizer que esse cubo ele tem 1 decímetro de aresta. Isso significa que cada uma das 3 dimensões medem exatamente 1 decímetro. E aí nós já aprendemos a calcular o volume de um cubo. Basta fazer a multiplicação das 3 dimensões. Então vamos lá. O volume desse cubo, então, ficará assim. 1 decímetro vezes 1 decímetro vezes 1 decímetro. Logo, multiplicando os 3, nós teremos 1 decímetro cúbico. Ou seja, eles tomaram esse volume de 1 decímetro cúbico como parâmetro para criar as unidades de medida de capacidade, tendo como 1 decímetro cúbico o equivalente a 1 litro, que passou a ser a unidade principal das unidades de medidas de capacidade. E assim como outras unidades de medida, o litro também tem seus múltiplos e submúltiplos, ou seja, aquelas medidas que são maiores do que o litro e aquelas medidas que são menores do que o litro, ou seja, que são uma fração de 1 litro. Então, tomando o litro como a nossa unidade principal, falando aí dos múltiplos agora, passando do litro para o seu primeiro múltiplo, o decalitro, nós temos aí que o decalitro ele equivale a 10 vezes o litro. Então, podemos dizer que 1 decalitro são 10 litros. Da mesma forma, a próxima unidade, o próximo múltiplo do litro, é o hectolitro, ou seja, ele equivale a 100 vezes o litro. Logo, 1 hectolitro equivale a 100 litros. E da mesma forma também, nós temos aí o quilolitro, que equivale a 1000 vezes o litro. Logo, 1 quilolitro tem exatamente 1000 litros. E no caso dos submúltiplos, Bom, o caso dos submúltiplos obedece também à mesma característica de outras unidades de medida. Por exemplo, tomando aqui a unidade, 1 litro, o primeiro submúltiplo é o decilitro, ou seja, o decilitro significa a 10ª parte do litro. Então eu sei que em 1 litro nós temos ali o equivalente a 10 decilitros. Da mesma forma, o centilitro ele é a 100ª parte do litro, ou seja, o litro dividido em 100 partes iguais. Logo, em 1 litro, nós temos o equivalente a 100 centilitros. E da mesma forma, o ml, o famoso mililitro, ele é a 1000ª parte do litro, ou o litro dividido em 1000 partes iguais. Então, nós sabemos que 1 litro tem exatamente 1000 mililitros, ou 1000 ml. Mas no dia a dia, nós sabemos que as unidades de medida de capacidade mais utilizadas são a unidade principal, que é o litro, e a unidade do mililitro, o ml. Você vê, por exemplo, no caso do litro, ele sendo utilizado para determinar a capacidade de alguns recipientes, como garrafas, jarras, tanque de combustível, caminhão-pipa, caixa d'água. Então, o litro ele é mais utilizado para alguns objetos maiores.
E o mililitro é a unidade utilizada mais para objetos menores, como o caso de seringas de injeção, remédios, copos descartáveis e outros objetos menores. Observe, por exemplo, na ilustração que eu coloquei aí, nós temos aí um copo medidor, né, ou uma jarra medidora, onde ela foi graduada de 200 em 200 ml, ou 200 e 200 mililitros. E aí você observa que quando chega em 1000 ml, nós temos aí a referência de 1 litro para aquela jarra. Bom, nós já sabemos que em um objeto que tem exatamente 1 decímetro cúbico de volume, cabe exatamente dentro dele 1 litro. Ou seja, esse objeto ele tem 1 litro de capacidade. Mas existem também outras relações entre medidas de volume e medidas de capacidade, como é o caso do metro cúbico e o centímetro cúbico. Então, no caso do metro cúbico, eu vou pegar como referência um cubo que tenha 1 metro de aresta, como esse que vai aparecer aí na tela. Então, vamos supor que esse cubo ele tenha 1 metro de aresta, ou seja, cada uma de suas dimensões mede exatamente 1 metro. E vamos calcular o volume dele, né? Bom, mas nós sabemos que 1 metro equivale a exatamente 10 decímetros. Então, eu posso fazer a seguinte relação, que 1 metro, nós temos aí 10 decímetros. Então, significa que esse cubo, cada aresta dele, mede exatamente 10 decímetros. Então, vamos pegar essas medidas e calcular o volume desse cubo para saber quantos litros de um determinado líquido é capaz de armazenar dentro dele. Vamos lá. O volume ficará assim, ó. Nós temos 10 decímetros vezes 10 decímetros vezes 10 decímetros. E fazendo a multiplicação, 10 vezes 10 vezes 10 vai dar 1000 decímetros cúbicos. E como nós já sabemos, cada 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E se 1 decímetro cúbico vale 1 litro, 1000 decímetros cúbicos equivale a exatamente 1000 litros. Como está mostrando aí o caso de 1 metro cúbico equivalente a 1000 litros. Então, dessa forma, nós provamos que em cada 1 metro cúbico, nós temos o equivalente a 1000 litros. No caso do centímetro cúbico, né, vocês podem observar aí na tabela que a cada 1 centímetro cúbico, nós temos exatamente 1 ml, ou seja, 1 mililitro, a milésima parte do litro. Bom, vamos pegar um pequeno cálculo onde nós vamos demonstrar o porquê que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Vamos lá. Bom, então para iniciar o nosso cálculo, vamos começar com uma conversão de unidade. Nós sabemos que 1 centímetro equivale a 0,1 decímetro. Então, se eu calcular o volume de um objeto cúbico que tem 0,1 decímetros de aresta, eu encontrarei o volume de um objeto que tem o equivalente a 1 centímetro cúbico de volume. E assim eu posso fazer uma associação e descobrir quantos mililitros cabem em um objeto de 1 centímetro cúbico. Então vamos lá. Calculando aí o nosso volume, nós temos 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1. E aí, fazendo o cálculo de 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1, nós encontraremos aí 0,001 decímetros cúbicos. Observe que eu estou calculando o volume de um objeto que tem 0,1 decímetros de aresta. Por que 0,1 decímetro de aresta? Porque 1 centímetro equivale a 0,1 decímetro. Tá? Ou seja, eu estou calculando o volume fazendo referência ao decímetro, porque nós sabemos que 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Então, se eu souber a medida em decímetro cúbico daquele objeto que tem 1 centímetro cúbico, né, eu posso fazer essa associação e descobrir quantos mililitros cabe dentro dele.
Bom, e com a ajuda da nossa régua de unidades, né, onde nós temos ali a unidade principal, que é o litro, nós vamos fazer uma pequena conversão e descobrir quantos ml ou quantos mililitros corresponde um centímetro cúbico, né? Bom, nós descobrimos que um centímetro cúbico, agora, né, fazendo aí a conversão, equivale a um volume de 0,01 decímetros cúbicos. Lembrando, nós transformamos de centímetro para decímetro. Nós já sabemos que um decímetro cúbico equivale a 1 litro, não é mesmo? Então vamos lá. Isso significa que esse 0,01 decímetro cúbico equivale a 0,001 litros. Bom, então vamos colocar esse valor em litro que nós descobrimos na nossa régua de unidades de medida do litro e ver quantos mililitros ele corresponde. Então vamos lá. Então vamos escrever isso na nossa régua. 0,001. Agora observe que se eu fizer a conversão de litro para mililitro, ml, você vai observar que 0,001 litro corresponde a 1 mililitro. Exatamente o que nós temos aqui na tabela, onde 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro ou 1 ml. Observe também que para fazer essa conversão, você anda 3 casas decimais para a direita. Olha lá, se você pegar a sua vírgula, você vai andar 1, 2, 3 casinhas e a vírgula irá parar logo após 1. Né? E aí agora você fica com apenas 1 inteiro, né? Que corresponde ali a 1 mililitro. Então, resumindo tudo, nós temos essa pequena tabelinha de conversão, que ela é muito importante na hora de você trabalhar conversões de unidades, passando de volume para a medida de capacidade. Né? Nós temos ali, a cada 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros, 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro, e 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro. Guarde bem essas relações, porque ela será muito importante na resolução de vários problemas que envolvem as medidas de capacidade e as medidas de volume. Legal? Então vamos lá, vamos fazer alguns exemplos para a gente treinar essas conversões de unidades. Então, nesse primeiro exemplo, ele pede para expressar em litros os seguintes volumes. Então, na letra A, nós temos 50 decímetros cúbicos. Bom, nós já sabemos que a cada 1 decímetro cúbico corresponde a exatamente 1 litro. Então, 50 decímetros cúbicos são exatamente 50 litros. Da mesma forma, na letra B, nós temos aí 72,6 decímetros cúbicos. Então, nós temos aí o equivalente a 72,6 litros também. Bom, já na letra C, observe que nós temos 4 metros cúbicos de volume. Nós sabemos que a cada 1 metro cúbico corresponde a exatamente 1.000 litros de capacidade. Então, se nós temos ali 4 metros cúbicos, nós temos então 4.000 litros de capacidade. No caso do 1,3 metros cúbicos, bom, para não errar essa questão, eu dou a seguinte dica. Pega o 1,3 e acrescenta 2 zeros, como se fosse aí mais 2 casas decimais. Como você vai converter de metro cúbico para litro, pense que isso é uma multiplicação por 1.000. Por quê? Cada 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Então, você está multiplicando esse número por 1.000. E quando você multiplica qualquer valor por 1.000, você anda 3 casas decimais para a direita com a sua vírgula. Logo, esse 1,3 passa a ser 1.300. Então, você pode concluir que 1,3 metros cúbicos são exatamente 1.300 litros. Basta também você olhar, né? Tem outra forma de você ver isso. Por exemplo, o número 1, repare, ele está na parte inteira, né? Ele está na frente da vírgula.
Então, essa parte inteira corresponde à multiplicação por 1000. Então, nós temos aí 1 vezes 1000 vai dar 1000. Aí, esse vírgula 3, repare que o 3 ele está logo na primeira casinha decimal, que é a casinha dos décimos, que significa a décima parte. Se você pega 1000 e divide por 10, vai dar 100. Então, você tem aí 3 vezes 100, que dá 300. Por isso, os 1.300 litros, que corresponde a esse 1,3 aí. Bom, no caso dos 58 centímetros cúbicos, nós já sabemos que 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml, ou 1 mililitro. Então, 58 centímetros cúbicos são 58 mililitros, ou 58 ml. Porém, ele pede para expressar isso em litros. Então, vamos precisar da nossa régua de conversão de unidades para transformar esses 58 ml em litros. Então, usando a nossa régua, nós teremos o seguinte: 58 ml significa que são 8 ml mais 50 ml, né? Então, são 8 unidades e 5 dezenas. Colocando de trás para frente, nós temos o 8 em cima da unidade do mililitro e o 5 em cima da unidade do centilitro, né? Porque o 5 aí corresponde a 10 vezes o mililitro. Então, nós precisamos chegar no litro, nessa casinha aqui, a unidade principal. Para fazer isso, nós completamos com 0 as casinhas decimais. Isso por quê? Porque nós sabemos que 58 é um número inteiro. Então, a vírgula está logo após o número 8. E para transformar do ml para litro, nós temos que andar 3 casas decimais para frente. Por quê? Nós estamos dividindo por 1000. Né? Então, andando 3 casinhas para frente, nós teremos aí 1, 2, 3. E a vírgula para imediatamente logo após o primeiro zero. Então, nós temos que 58 ml, ou 58 mililitros, corresponde a 0,058 litros. E está aí feita a nossa conversão. Bom, então vamos agora resolver alguns problemas que envolvem essa conversão de unidade de medida de volume para capacidade. Observa aí comigo o segundo exemplo, onde ele diz assim: em uma unidade do Corpo de Bombeiros, existem 3 reservatórios utilizados para armazenamento de água, todos com formato cúbico. O primeiro reservatório tem arestas internas iguais a 1 metro, o segundo, 2 metros, e o terceiro, 4 metros. Qual a capacidade total dos reservatórios dessa unidade do Corpo de Bombeiros? Bom, observe que eu coloquei 3 cubos aí para ilustrar, né? Onde o primeiro cubo representa o reservatório que tem 1 metro de aresta, o segundo cubo, o reservatório que tem 2 metros de aresta, e o terceiro cubo, o reservatório que tem 4 metros de aresta. Então, basta a gente calcular o volume dos 3 objetos e somar, e nós teremos aí a medida do volume dos 3 reservatórios juntos. E, sabendo a medida do volume, nós transformamos para a unidade de medida de capacidade. Então, vamos lá. O volume da primeira caixa d'água, que tem 1 metro de aresta, será 1 vezes 1 vezes 1, produto das 3 dimensões. Então, o volume dela será de 1 metro cúbico. Já o volume da segunda caixa d'água, observe que ela tem 2 metros de aresta. Então, nós temos aí 2 vezes 2 vezes 2. Logo, fazendo a multiplicação, nós teremos 2 vezes 2, que dá 4, e 4 vezes 2 dá 8. Então, o volume dessa caixa d'água tem 8 metros cúbicos. E a terceira caixa d'água, o volume será determinado por 4 vezes 4 vezes 4, porque cada aresta do cubo dessa caixa d'água tem 4 metros de comprimento. Então, 4 vezes 4 dá 16, e 16 vezes 4 nós temos aí 64 metros cúbicos. E para determinar o volume total das 3, vamos somar esses 3 resultados. Então, nós temos aí 64 mais 8 vai dar 72,
E 72 mais 1, teremos então 73 metros cúbicos. Mas como ele pede a capacidade total dos reservatórios, nós temos que transformar esses 73 metros cúbicos em litros. Mas nós já sabemos que cada 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros de um determinado líquido. Então, 73 metros cúbicos serão 73.000 litros. E está aí resolvido o nosso problema. E para mostrar que nós podemos também pegar outros assuntos relacionados com o assunto que nós estamos estudando, né, sobre medidas de capacidade, eu separei esse pequeno probleminha que trata de porcentagem em cima do assunto de medidas de capacidade. Então, observa aí comigo. Uma equipe de manutenção de caixas d'água foi contratada para limpar o reservatório de água do condomínio de Gustavo. Para fazer isso, precisaram esvaziar a caixa que estava com 85% da capacidade total. Se a capacidade total é de 40.000 litros, quantos litros de água havia no reservatório? Então, observe que aí não é uma questão de cálculo de volume ou de conversão de unidades para capacidade. Ele quer saber exatamente quanto corresponde 85% de 40.000 litros, para saber quantos litros de água havia dentro daquela caixa. Então, observe que aí temos uma relação entre porcentagem e medida de capacidade. Então, vamos lá. Nós sabemos que, para calcular 85% de 40.000, basta nós transformarmos os 85% na fração 85 por 100, que é o correspondente à nossa porcentagem. Isso nós já sabemos. E pegamos essa fração e multiplicamos pela capacidade que ele forneceu, que são os 40.000 litros, né, de capacidade total do reservatório. Bom, para simplificar a nossa conta, nós podemos observar o seguinte: como é uma multiplicação e em seguida uma divisão, nós podemos simplificar o 40.000 com o 100. Fazendo aí a divisão, né, nós teremos que 40.000 dividido por 100 virou 400. Agora basta a gente multiplicar 400 por 85. Então vamos lá? Nós temos aí 85 vezes 4. E 4 vezes 5 dá 20, então sobe 2. 4 vezes 8, 32, com mais 2, 34. Mas nós não iríamos multiplicar 85 por 400? Por que eu multipliquei por 4, então? É muito simples. Eu posso reduzir o tamanho da minha conta, fazendo 85 vezes 4, e aí no resultado eu acrescento os 2 zeros do 400. Fica mais fácil e mais prático de calcular, né? Então, ao invés de 340, eu tenho aí 34.000, acrescentando aí os 2 zeros do 400. Logo, 85% de 40.000 litros corresponde a 34.000 litros de água. Essa era a quantidade de água que tinha no reservatório, que estava com 85% da sua capacidade. Bom, então vamos falar da capacidade de objetos cilíndricos, né? Bom, nós já estudamos em aulas anteriores como calcular o volume de um cilindro. Então, eu coloquei para a gente relembrar, né, que o volume de um cilindro basta a gente multiplicar o valor de π vezes o raio ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura do cilindro. E nós já sabemos também que a medida de volume tem uma relação direta com a medida de capacidade. Então, basta você calcular o volume do cilindro e depois você faz a conversão para a medida de capacidade, da mesma forma que nós fizemos com os objetos cúbicos, né? Então, vamos lá, vamos fazer um exemplo para trabalhar essa conversão. Observe então esse exemplo. Um reservatório cilíndrico, ilustrado na figura abaixo, possui uma base com 1 metro de raio e 2 metros de altura. Qual a capacidade em litros desse reservatório? Então, a primeira coisa a fazer é calcular o volume desse objeto cilíndrico. Depois de calcular o volume, basta a gente fazer a conversão para litros, né, a medida de capacidade. Então, vamos lá. Nós sabemos que o volume de um cilindro nós calculamos utilizando
a fórmula π vezes o raio ao quadrado vezes a altura do cilindro. Então, o volume desse cilindro será valor de π, 3,14, vezes a medida do raio ao quadrado. Olha lá, ele disse que o raio ele tem exatamente 1 metro, né? Olha lá, o raio da base. Então, 1 metro. Logo, vai ficar 1 elevado ao quadrado. Vezes a altura do cilindro. Ele disse também que a altura tem 2 metros. Então, olha lá, a altura representada ali pelo H tem 2 metros. Então, vamos colocar o número 2 ali no lugar da altura. Logo, o volume será... Bom, nós sabemos que primeiro temos que calcular a potência, né? Então, vai ficar assim, 3,14 vezes 1 elevado ao quadrado, que é o próprio 1, né? É 1 vezes 1, vezes 2. Logo, o volume será 3,14 vezes 1 é o próprio 3,14. E aí, 3,14 vezes 2 vai dar 6,28. E como estamos falando de volume, né, pegamos a unidade de medida dele, que é o metro, então vira metros cúbicos. Bom, agora que nós já sabemos o volume desse cilindro, basta nós transformarmos para a capacidade. Como nós sabemos, a cada 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Então, 6,28 metros cúbicos são exatamente 6.280 litros. Bom, nós já vimos anteriormente como fazer essa conversão, né? Então fica a nossa dica aqui, ó. Lembra que 6,28 nós podemos colocar 6,280, acrescentando um zerinho no final. Como nós estamos multiplicando por 1.000, a vírgula vai andar 3 casinhas para a direita e vai parar logo após o último zero, tendo como resultado o número 6.280, como nós vimos aí ao lado. Então observe que não há mistério algum também calcular a medida de capacidade de objetos cilíndricos. Basta você calcular o volume e depois fazer a conversão da unidade de medida. Bom, com isso nós concluímos o nosso assunto de hoje. Não esqueça de treinar e trabalhar bastante o seu cálculo e as conversões de unidade para que você possa ficar craque nesse assunto que nós estudamos hoje. Tá legal? Bom, então vejo vocês nas nossas próximas aulas. Um grande abraço para vocês e até lá!